Fala pessoal, beleza? Me chamo Breno Dia. Hoje eu faço medicina na UFMA, estou no segundo período. Também sou professor de física e hoje meu intuito é ajudar vocês, tá? Nessa área que é tão difícil, né? Eu falo por experiência própria, de longe. Era a matéria que eu mais tinha dificuldade no ano de vestibular, mas através de muito estudo e dedicação consegui dominar ela e tornar ela um dos grandes pontos fortes meus, né? E hoje o meu intuito é tentar fazer ela com que ela fique mais fácil para vocês, perfeito? Porque eu sei da dificuldade que a física traz, principalmente a parte matemática, a parte teórica, as duas unidas, beleza? Essa série de aulas que eu vou trazer para vocês vai envolver três grandes áreas: eletrodinâmica, termologia e ondulatória. Por que eu foquei nelas? Porque todos os anos caem, né? Eu mandei num grupo lá para vocês alguma um apanhado, né, de questões dos últimos anos, perdão pelo barulho de fundo, tá? De questões dos últimos anos que caíram dessas áreas, né? Sempre uma, duas, algumas vezes caindo cinco de uma só área, e juntando as três, a tua prova de física, metade dela era dessas três, né? Às vezes 9 questões, 8 questões, enfim. Então elas são muito importantes. Essas aulas gravadas que eu estou fazendo agora vão ser relacionadas à eletrodinâmica. Perfeito? Nossos próximos 2 encontros serão ao vivo, tá? Indo para o que de fato interessa. Eu vou fazer uma revisão rápida de eletrodinâmica, né? Vou passar por alguns temas que eu já vou mostrar quais são, mas é importante lembrar que é uma revisão, perfeito? Ou seja, é rever, é você ver de novo algo. Então, meu propósito não é dar uma aula do zero para vocês, até porque não tem tempo hábil para isso, né? Mas vou tentar trazer da maneira mais didática possível conceitos que às vezes são muito difíceis. Vou trazer alegorias, enfim, para ficar bem palpável mesmo, deixar de ser uma coisa abstrata e virar uma coisa concreta. Perfeito? O meu objetivo nessas aulas de eletrodinâmica é entender os conceitos de voltagem, corrente e resistência, dominar a primeira e a segunda lei de Ohm, compreender associações tanto de resistores quanto de geradores e destrinchar potência e suas formas, tá? Essa primeira aula vai ser colocando as bases dessa matéria, perfeito? Eu vou tratar com vocês tensão, corrente e resistência. Primeiro de tudo, o que seria uma corrente elétrica? Pessoal, acompanhe esse raciocínio. Um fio é matéria, né? E toda matéria é feita de quê? De átomos. E todo átomo é feito de elétrons. Perfeito. Então, se eu pego esse fio normal, vou ver que microscopicamente vai ter vários elétrons se movendo de maneira aleatória nele, perfeito? Só que quando eu conecto ele a uma fonte de energia, a uma bateria, eu percebo que esses elétrons eles começam a se mover em uma só direção, o chamado movimento ordenado, tá? Então percebe, todos os elétrons estão indo aqui no mesmo sentido. E quando isso acontece, quando eu tenho esse movimento padronizado, eu tenho uma corrente elétrica. Então, corrente elétrica são elétrons se movendo de maneira ordenada. E, pessoal, sem corrente elétrica não existe eletrodinâmica. Porque elétron significa o quê? Eletro, né? Você pensa nisso. E dinâmica, movimento. Então, se a eletrodinâmica é o movimento dos elétrons, se não existe corrente, não existe ela, tá? Então, isso aqui é essencial. Existir uma corrente elétrica é essencial para existir a eletrodinâmica, porque ela estuda isso, beleza? Ok, esses elétrons estão se movendo, mas aí surge um questionamento. Existe como eu medir quantos elétrons estão se movendo ali nesse fio? Existe. É a chamada intensidade da corrente elétrica. O que acontece? Eu pego um pedaço desse fio, uma seção transversal que a gente chama, é como se eu estivesse numa rodovia e um policial estivesse ali no acostamento, com a máquina que ela é capaz de medir quantos carros passam a cada segundo. É o mesmo raciocínio aqui. Eu vou pegar uma parte de um fio e vou contar quantos elétrons estão passando ali por segundo. A diferença é que eu não vou medir elétron por elétron, porque existem muitos. Eu vou medir uma coisa chamada Coulomb, que de maneira bem simplória, você pode imaginar como se fosse um pacote ali de elétrons, tá? É um certo número de elétrons ali unidos, mas imagina, um Coulomb é como se fosse um pacotão ali de elétrons juntos, beleza? Então, se eu contar, passaram dois
coulombs em um segundo, 3 coulombs em um segundo, eu estou medindo a corrente, estou medindo quantos coulombs passaram por segundo. E é isso que a fórmula da intensidade da corrente elétrica diz. O I, a intensidade, é igual a carga, os coulombs, que passam através do tempo, por segundo, beleza? Então, se eu chego para ti e falo o seguinte, cara, eu tenho 4 coulombs, a carga, passando a cada 2 segundos. Isso aqui, ó, vai ficar igual a 2 coulombs em 1 segundo. Então, percebe, eu vi quanta carga passou em uma unidade de tempo, tá? Mesma coisa, são 8 coulombs em 2 segundos, ou seja, isso fica 4 coulombs em 1 segundo, perfeito? Só que, percebe que falar coulomb por segundo é bem extenso. Aí criaram uma maneira mais fácil de falar isso, que é o chamado ampere. Então, quando tu vê uma corrente, que o cara fala, uma corrente de 2 amperes, isso quer dizer só isso. Quer dizer que a cada 1 segundo passam 2 coulombs. Eu tenho uma corrente de 10 amperes. Isso quer dizer que em 1 segundo passam 10 coulombs. Perfeito? Ampere é isso. Entenderam até aqui? Tudo certo? Ok. Surge às vezes a dúvida relacionada ao que raios é ampere-hora, né? A gente pode ver algumas baterias com a inscrição assim, essa bateria tem 1.200 ampere-hora. Aí tu pensa, é corrente, né? Porque tem ampere, Breno. Mas não. Percebe que tem uma hora também. Então eu não posso dizer que é simplesmente corrente. Na verdade, pessoal, 1.200 ampere-hora é unidade de carga. Vamos por partes. Ampere é o quê? Corrente, né? Isso aqui é o I. E hora é tempo. Então percebe que eu estou pegando 1.200 vezes corrente vezes o tempo. Só que olha aqui em cima. Se eu jogo esse tempo para cá, ficaria como? I vezes tempo é igual ao quê? Carga. E aqui eu não tenho I vezes tempo. Então percebe, ampere-hora é só uma unidade, uma forma de eu falar carga. Quantos coulombs tem ali naquela bateria? Vamos lá, se eu digo que uma bateria tem 1 ampere-hora, o que isso quer dizer? Ampere é o que, pessoal? Coulomb, né? Então, é 1 vezes coulomb por segundo, ampere, coulomb por segundo, e hora. Vamos escrever hora em segundos. Uma hora em segundos fica quanto? 3.600 segundos. É a mesma coisa. 1 hora e 3.600 segundos é a mesma coisa. Percebe que eu posso cortar esse S com esse S. E fica o quê? 1 coulomb vezes 3.600. Ou seja, 3.600 coulomb. Olha o que eu cheguei. Ampere-hora, no final das contas, ficou em quê? Em coulomb, né? E 1 ampere-hora, inclusive, é igual a 3.600 coulombs. Então, se eu pego essa bateria, eu digo que ela tem 1.200... Só um segundo. Tá, voltando. Tive um pequeno contratempo aqui. Vamos lá. Eu tava falando o seguinte. Se eu falo que ele tem 1.200 ampere-hora, quer dizer que ele tem 1.200 e 1 ampere-hora que é o quê? É o quê? 1 ampere-hora. 3.600 coulombs. Ele tem 1.200 vezes 3.600 coulombs. Perfeito? Porque ampere-hora é isso. 3.600. 12 vezes 36, a gente pode pensar assim. 36 vezes 12. Né? E 12 a gente pode pensar como 10 mais 2. Então ficaria 36 vezes 10 mais 36 vezes 2. 36 vezes 10 é 360. E 36 vezes 2 é 72. 360 mais 72 dá 432, né? 432. Mas ainda tem 4 zeros que ficaram. Então fica dessa maneira. Percebe que eu achei que tem 4.320.000 coulombs. Essa bateria, dentro dela, tem essa quantidade de elétrons, de carga ali armazenada, perfeito? E ela vai liberando, quando você conecta algo nela, ela vai começar a liberar esses elétrons para rodarem ali. Claro que não é bem que os elétrons estão armazenados, são os elétrons que estão no fio, mas tu pode entender assim, saca? Não é bem fisicamente correto, mas a nível de ensino médio, dá de resolver a questão dessa maneira, tá? Então são 4.320.000 coulombs armazenados ali naquela bateria. Tá? E aí você pode liberar de forma gradual ou de forma muito rápida, perfeito? Vamos pensar que ele libera por uma corrente de 2 amperes, ou seja, em cada 1 segundo
ele libera 2 coulombs ali. Vai demorar um certo tempo, né, pessoal? Agora, se ele começa a utilizar uma corrente maior, ou seja, 20 amperes, então em 1 segundo não vão ser mais 2 coulombs, mas sim 20 coulombs. Percebe, pessoal? Ele tem uma quantidade limitada de carga ali. Se ele libera essa carga de uma maneira mais rápida, ou seja, a cada 1 segundo vai 20, não mais só 2, não vai esgotar bem mais rápido, né? Ele meio que já está liberando tudo que ele consegue ali, né? Então vai esgotar de maneira bem rápida. Então dá a gente fazer essa jogada também. Outro raciocínio que eu queria ter com vocês é o seguinte: tu pode pensar 1.200 ampere-hora como se ele estivesse falando que essa bateria consegue aguentar, fornecer uma corrente de 1.200 amperes durante 1 hora, né? Faz sentido. Tu pode pensar assim. Agora, com esse último raciocínio que eu mostrei para vocês, que quanto maior a corrente, menos tempo vai durar, porque vai esgotar mais rápido. Se eu dobro essa corrente, ou seja, ao invés de fornecer uma corrente de 1.200 amperes, eu começo a fornecer uma corrente de 2.400, dobrei. O tempo que ele vai durar vai ser maior, vai ser 1 hora ainda, ou vai diminuir? Ou vai aumentar? Vai diminuir, né, pessoal? Se eu dobrei a quantidade de corrente, se eu estou fornecendo mais coulombs, o meu estoque vai esgotar mais rápido, ou seja, eu vou conseguir fornecer por menos tempo. E, inclusive, se eu dobrei a quantidade que eu forneço, o tempo que vai durar meu estoque vai dividir por 2, vai cair pela metade, porque eu estou fornecendo muito, beleza? Então, se eu fornecesse uma corrente de 2.400 amperes, duraria somente meia hora, né? Metade de 1 hora, tá? Olha como essa questão aqui cobrou. Carregadores elétricos são projetados para fornecerem energia a baterias recarregáveis, como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. Perfeito, se eu pego o meu celular, conecto no carregador, ele vai fornecer energia para o meu celular. Aí tem as especificações de um dispositivo, tá aqui. Usando o carregador com corrente máxima, ou seja, fornecendo a maior quantidade de coulomb por segundo, o tempo total de recarga dessa bateria totalmente descarregada em hora vamos lá, eu tenho minha bateria e ela está conectada num fio lá na tomada, beleza? Concorda comigo que esse carregador vai começar a fornecer elétrons que vão vindo para essa bateria. E quando é que ele vai parar? Quando ela estiver toda preenchida de coulombs, toda sua carga estiver máxima ali, né? E percebe que nas características da bateria, ele fala que ela tem 4.000 mAh. E lembra que ampere é o quê? Ampere-hora, perdão. Carga, né? Então ele me disse quantos coulombs ela tanca, quanto ela aguenta, né? Quantos elétrons ela consegue absorver ali. Inclusive, eu sempre gosto de trabalhar com ampere-hora, é mais fácil, né? Lembra que milli é 10 a menos 3, né? Então seria 4.000 vezes 10 a menos 3 vezes ampere-hora. Ficaria 4 ampere-hora, perfeito? Então tu pode pensar que essa bateria tem 4 ampere-hora. E ampere-hora é o quê? É igual a 3.600 coulombs, né? Então são 4 vezes 3.600 coulombs. 3.600 vezes 4, pessoal, é o quê? É 4, né? 2 vezes 2, então tu dobra 3.600 e dobra de novo. 3.600 vezes 2, 7.200. Vezes 2, 14.400. Então percebe que essa bateria aqui, ó, a carga total dela é igual a 14.400 coulombs. É isso que ela consegue, tá? E eu preciso fornecer tudo isso para ela ficar preenchida. Só que o carregador, o que importa é o que ele libera para essa bateria, tá? É o que sai dele, a saída. Então tudo que entrou não importa, entrada não importa, o que importa é a saída. E olha que na saída vê que ele consegue fornecer uma corrente só ampere de 1.000 mA. E 1.000 mA é a mesma coisa que 1 ampere, pessoal, tranquilo? Ou seja, ele consegue fornecer 1 coulomb a cada 1 segundo. Em 1 hora, que eu quero saber quantas horas vai ficar carregado. Em 1 hora, quantos coulombs ele consegue fornecer? 1 hora são 3.600 segundos. Percebe que daqui para baixo eu multipliquei por 3.600, né? Então, desse lado também eu vou multiplicar por 3.600, ou seja, são 3.600 coulombs em 1 hora. Mas eu preciso de 14.400, né? Eu sei que esse carregador fornece 3.600 em 1 hora.
E para ele conseguir fornecer os 14.400 para preencher a bateria, vai demorar quantas horas? Ora, eu sei que daqui para cá eu multipliquei por 4, ou seja, daqui para cá também eu vou multiplicar por 4. E 1 vezes 4 é 4 horas. Tu achou a resposta, beleza? Tu também pode pensar assim, ó, que carga é corrente vezes tempo. Por quê? Corrente era carga sobre tempo. Tu jogou o tempo para cá, tá? E qual é a quantidade de carga dessa bateria? Tu não precisa escrever os 14.400. Tu pode escrever como ampere-hora, porque ampere-hora também é carga, né? E tu viu que o ampere-hora dessa bateria era de 4, né? Ou seja, 4 ampere vezes hora. E qual a corrente que estava chegando nessa bateria? Era uma corrente de 1 ampere, né? 1 ampere. Ou seja, qual vai ser o tempo que vai demorar? Ó, é meio óbvio, né? Qual número eu teria que multiplicar 1 para virar 4? 4, né? Então ficaria 4 horas vezes 1 ampere é igual a 4 ampere-hora. Vê que essas unidades batem, né? Então percebe? 4 horas seriam necessárias, ok? Relacionado à tensão, pessoal. Tensão é um conceito que eu gosto muito de abordar. Por quê? Ele é um pouco complexo, mas vamos por partes. A gente pode definir tensão como a diferença de potencial elétrico entre os dois polos de um gerador. Todo gerador, toda bateria tem um polo positivo e um polo negativo. E o seu valor, ou seja, tu vai ver que na bateria está escrito, sei lá, 12 volts, 1,5 volts, 3 volts. Esse valor indica quanto de energia é dado para que um coulomb de carga continue se movendo. Pessoal, eu gosto de imaginar dessa maneira. Pensa comigo. Vamos supor que eu tenho uma piscina com água parada. E imagina a água como se fossem uns elétrons, tá? Esse caso da água parada é como se fosse o fio normal, quando não está conectado em uma bateria. Os elétrons não estão se movendo de uma maneira ordenada. Só que quando eu conecto na bateria, os elétrons começam a se mover. É como se eu pegasse essa piscina e fizesse o que com ela? Eu meio que... Deixa eu ver se eu consigo rotacionar. Não dá. Tá. Mas é como se eu pegasse essa piscina e fizesse isso aqui com ela. Eu virasse um pouco ela. Ó, vamos lá. Eu rotacionasse ela. Porque quando eu rotaciono essa piscina, vocês concordam comigo que essa água ela vai começar o quê? A escoar, né? Se eu faço uma abertura aqui, essa água vai começar a descer. E ela vai descer em um movimento o quê? Um movimento ordenado, né? Você não vai ver a água subindo, a água sempre vai no mesmo sentido, vai descendo, né? Então, posso imaginar dessa maneira, que a água vai começar o quê? A escorrer. Por que ela começou a escorrer? Porque eu causei uma diferença de altura, né? Antes, a piscina estava na mesma altura. Aí, quando eu girei um pouco ela, eu causei uma diferença de altura, essa água começou a escorrer. É a mesma coisa na bateria. A diferença é que essa diferença de altura na piscina, na bateria eu chamo de uma diferença de potencial. E aí, esse lado que é positivo tem um potencial maior, como se fosse o lado mais alto. E o lado que é negativo é como se fosse o lado menor. E a água sempre vai da maior altura para a menor altura. Ou seja, o elétron vai de onde tem maior potencial para onde tem menor potencial. Perfeito? Então, tu pode pensar a tensão dessa maneira. É como se eu tivesse... olha aqui para mim. Como se eu tivesse minha piscina parada, conectada na bateria. Causei essa diferença. Aí a água vai começar o quê? Escorrer de onde tem mais para onde tem menos. Perfeito? Só que essa primeira parte, essa descida é o quê? É espontânea. Tu não precisa fazer na água, precisa fazer nada. A água vai escorrer de maneira normal. Mas, quando ela chega lá embaixo, tu olha que numa bateria, quando os elétrons eles vão percorrendo aqui, eles vão andando, eles chegam no lado negativo, que é o lado mais baixo, e vão pro lado positivo de novo. Ou seja, eles sobem. E depois descem e sobem. E descem e sobem. Mas, galera, por exemplo, se eu pegasse água que está embaixo e jogasse ela para cima, eu teria que gastar uma certa energia, né? Por exemplo, eu poderia pegar um balde d'água, subir as escadas, jogar lá em cima de novo. Mas, de qualquer maneira, eu teria que gastar energia, joules, beleza? E a bateria, ela também faz isso. Ela tanto causa essa diferença que faz o elétron descer, mas também ela pega o elétron que ficou lá embaixo e joga ele para cima de novo. Mas ela gasta energia para isso. E o valor de uma bateria, ele traduz isso. Se eu digo que uma bateria tem
12 volts, que é a unidade de tensão, pessoal, inclusive, eu também gostaria de deixar claro que volt a gente pode escrever como joule por coulomb. Então, se a bateria tem 12 volts, quer dizer que ela tem 12 joules por coulomb. E olha que legal. Coulomb é o que? É o elétron. E joule, energia. Então, essa unidade de medida de tensão, tu pode imaginar também que é como se fosse, de forma bem simplista, a energia que a bateria gasta para pegar esse coulomb, esse elétron que está lá embaixo, e jogar ela para cima. Então, 12 volts quer dizer que para cada 1 coulomb, eu gasto 12 joules para botar ele lá em cima de novo. Perfeito? Então, descer 1 coulomb, eu pego ele de novo e jogo para cima, gastando quanto de energia? 12 joules. Tu pode imaginar a tensão dessa maneira. Perfeito? É o valor que indica a quantidade de energia dada para que 1 coulomb de carga continue se movendo. Ou seja, tu pegou ele lá de baixo e jogou para cima de novo. Perfeito? Outro conceito importante é o conceito de um resistor, tá? Da resistência, né? E o resistor é um objeto que tu vai botar ali no teu circuito, cuja função é ele pegar a energia elétrica que está passando ali por ele e converter essa energia elétrica em energia térmica, tá? Pessoal, um ponto importante, a representação de uma bateria a gente nem sempre vai desenhar bonitinho assim. A gente pode representar uma bateria num circuito como se fosse isso, ó. O lado que tem esse traço maior quer dizer que é o lado positivo, onde tem menor é o negativo, ok? Tá. O resistor ele vai ser esse objeto que vai pegar a energia térmica, a energia elétrica dos elétrons que passam por ele e vai converter em energia térmica. Por exemplo, um ferro de passar roupa, um chuveiro elétrico, enfim. No circuito ele vai ser desenhado assim, ó, essas várias ondinhas, tá? A gente desenha dessa maneira. A unidade dele é esse ohm, tá? Essa letra meio estranha, essa letra grega, como se fosse uma ferradura, né? E ele é medido em volts por ampere. Já vou mostrar para vocês isso, tá? Como é que eu meço essa resistência de um resistor? Eu pego a diferença de potencial antes dele e após ele e divido pela corrente que passou ele. Ou seja, esse U, que é a diferença de potencial entre os pontos A e B, o ponto antes e o ponto depois, e divido pela corrente que passou por esse resistor. Isso vai me dar o valor da resistência dele, ok? Tranquilo. Também é importante lembrar que a cada resistor que você vai passando no circuito, esse potencial vai caindo. É como se fosse assim, ó. Quando você está no mesmo potencial, imagina que é como se fosse uma região plana, né? Imagina que você tem uma região, um rio, que passa por regiões planas e regiões onde ele cai, depois fica plano e cai de novo. Quando ele está plano, está na região plana, é a região de mesmo potencial. Só que quando ele passa por um resistor, esse potencial cai, esse potencial diminui, então esse rio vai cair um pouco. E depois ele vai para outro potencial, para uma altura menor, ou seja, para um potencial menor, né? E essa diferença de potencial, tu pegar esse potencial, essa altura antes e subtrair da altura depois, tá? Final menos inicial, inicial menos final, não importa muito nesse caso. É mais um módulo da diferença mesmo que é importante aqui, perfeito? Além disso, pessoal, também um resistor, outro ponto importante, fundamental na verdade, é um elemento que ele vai impedir a passagem de corrente elétrica ali, tá? Então ele também é importante nesse quesito. Um dos pontos mais fundamentais dele é isso, ele impede que o elétron passe, então ele tem uma resistência ali. Então, para essa primeira aula, é isso que eu queria mostrar para vocês, ok? Na próxima aula eu vou falar de primeira lei e segunda lei de Ohm, que eu vou aplicar de fato esses conceitos que eu mostrei aqui, perfeito? E fiquem nas próximas aulas, vai ter conceitos muito legais que eu vou trazer para vocês, beleza? Até a próxima, valeu!